Good morning, tudo bem com vocês? Então, para começar a nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer igual que a gente faz quando está lá na nossa escola, com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Let us pray. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no primeiro tópico de hoje, let's correct our exercise, ok? Was the word PDF, page 12, exercise 1, page 13, exercise 3, certo? Então, vamos lá. Let's correct them. Primeiro, nós vamos corrigir esse exercício da folha em PDF, né? Que eu fiquei bastante triste, que quase ninguém me enviou. Né, e eu espero que vocês enviem os exercícios para que vocês possam ficar bem por dentro da matéria para quando a gente voltar para a escola a gente poder dar continuidade com tranquilidade, tá bom? Então vamos fazer os exercícios, vamos enviar para mim. Eu coloquei um vídeo bem legalzinho, né, agora de manhã lá na página do WhatsApp da turma de vocês, então deem uma olhadinha lá, olhem o vídeo, comentem, tá? E depois assistam essa videoaula e façam as tarefas, tá bom? Então vamos corrigir o primeiro exercício lá. Lorena, o was, porque Lorena é a mesma coisa que she. Kevin é o was também, mas como tem not no parente é o wasn't. Her friends é o were, porque está no plural. The movie, o wasn't. Na negativa, the movie é it. O watch é o was, que é it também. Her toys no plural é o were, mas que é o weren't, porque está not no parênteses. My kite é it, é pipa, é coisa, was. E Miriam, she, was. Ok? Alguma dúvida aqui? Vamos corrigir o próximo, então. O primeiro ali é o was, que your mother é a mesma coisa que she. Depois, assim, que she was, aqui está o she de novo. What time? O was the football match. Football match é jogo, né? Então, é it. Então, é was. I think it was at 8 o'clock p.m. Who were with you last Saturday? You. I like the girls who were. Aqui é o were, porque the girls está no plural. My girlfriend wasn't at school. E she was eu. The meeting was at Hyde, a mesma coisa que it. All the students, plural, were. E Dorothy was. Ok? Alguma dúvida na correção aqui? Ok, let's continue então. Nesse exercício aqui, era para escrever perguntas que te dessem essa resposta. Então, eu tinha que usar o verbo to be no passado de alguma maneira. Aqui está perguntando a idade. Como é que eu pergunto a idade? Ah, é how old are you? Não, how old are you se tivesse no passado. No caso aqui eu estou perguntando de Marta, então how old was Marta? Se fosse no presente seria how old is Marta, né? Mas aqui eu estou perguntando no passado é was, tá? Eu tenho que manter o mesmo tempo aqui. Quando a resposta está igual ao número 2 e número 3, que é de sim e não, eu tenho que começar com o verbo to be. Então eu vou ver o verbo to be que está aqui na resposta e colocar ele lá na frente. Então aqui, ó, was Lourenço in hospital, que tá, eu vou colocar o was para frente e colocar o igualzinho que está lá. A mesma coisa aqui, eu só vou inverter, só que eu vou colocar o verbo na afirmativa, né? Was the teacher Italian. Eu não vou colocar na negativa como está aqui, vou colocar na afirmativa, certo? E inverter o was com o sujeito que é o teacher. Aqui eu estou falando in the garden. In the garden está me mostrando o local. Então eu vou perguntar o local, o pronome interrogativo para o local é o where. Depois eu coloco o were, que é o verbo to be que está aqui, né? Até porque girls está no plural, aqui é o were. E depois coloco the girls. Aqui é yes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o was e inverter aí. Was husband a doctor. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá. Ali no número 1, era para passar o verbo to be que está aqui para o passado. Eu não reescrevi a frase, não. Eu coloquei só o verbo to be no passado. Então, primeiro é o was que está is, né? Depois aren't, weren't. Isn't, wasn't. Are, were. Are, were. Isn't, wasn't, are, were e aren't, weren't. Ok? Alguma dúvida aqui no verbo to be no passado? Se alguém tiver dúvida é só perguntar, tá bom? Vamos lá então. Esse exercício era da página 12 e 13 do livro de vocês, que eu tinha pedido para passar. O número 1 é para colocar a frase na ordem, na ordem, tá? Então eu tenho que prestar atenção se é interrogativa, porque aí eu tenho que colocar o verbo primeiro ou o pronome interrogativo primeiro. E se for na afirmativa ou na negativa, eu tenho que ver sempre o sujeito vem primeiro.
Então, vamos lá. Aqui é o were Grace and Frank at the beach house last night. Aqui eu comecei com o verbo, porque não tem pronome interrogativo aqui. Então, só pode começar com o verbo. E aqui tem uma dica. O verbo está com letra maiúscula, né? E eu coloco a letra maiúscula quando começa a frase. Então, depois, Danny wasn't. Aqui é uma frase na negativa. O Danny aqui é o sujeito, é ele que vai primeiro. Depois, Mariana was, né? Que aqui é o sujeito, é Mariana. Was at the doctor this morning. Aqui é uma interrogativa novamente, eu tenho que começar com o verbo. Were you at the home 2 hours ago? Aqui o sujeito é you and I. Depois eu vou colocar o verbo e o resto, que é sempre assim, né? Sempre sujeito, verbo, objeto e advérbio, não é isso? Advérbio de modo, de tempo, de lugar, que ficam lá no final. Depois aqui tem um pronome interrogativo que é o where, então ele vem na frente. Where were Marceline and Hudson last night? Alguma dúvida em como colocar essas frases na ordem aqui? Certo. Aqui era para vocês olharem o desenho e descrever esses desenhos, escrevendo isso daqui com o verbo no past continuous ou no past simple. Então, primeiro, Margot was driving her car, she was happy. Aquela ação dela dirigir. Depois, Victor and Helen were playing cards, they were having fun. Aqui duas ações acontecendo ao mesmo tempo, por isso as duas estão no past continuous. Julian was packing his bag, he was in his bedroom. My friends were taking a selfie, they were in London. My grandparents were dancing when they were in New York. Tá? Então, a ação que estava em desenvolvimento, em desenvolvimento é no past continuous. Lembrando que tem aqueles verbos que, mesmo que dê sentido de continuidade, mas são verbos de estado, não pode ser escrito no gerúndio, né? Diferente de português. E o outro verbo, o verbo de ação, ele pode ser escrito no gerúndio. O verbo que não é de ação tem que ser no past simple. Ok? Alguma dúvida aqui na correção desse exercício? Então, vamos agora para a nossa segunda parte da nossa videoaula de hoje, que nós vamos aprender essas coisas novas aqui, que é o dare to be no passado. A gente aprendeu o que é there is, there are. Vocês agora vão aprender no passado, there was, there were. Vocês vão ver que é a mesma regra, mesmo igualzinho. E vamos aprender também sobre o pronome possessivo, possessive pronoun, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Assim como em português, o pronome possessivo, ele substitui o adjetivo possessivo junto com o substantivo, para evitar que eu fique repetindo aquele substantivo novamente. Então, eu falo, my book, this book is mine. Porque se eu falar, this book is my book, ninguém fala assim, este livro é meu livro. Não, eu falo, este livro é meu, né? Tem em português também é. A diferença é que em português não muda a grafia, só muda a função sintática. Em inglês muda a grafia também. Então, o adjetivo possessivo tem que vir, depois do adjetivo possessivo, tem que vir um substantivo. No pronome não pode vir um substantivo. Por quê? O pronome possessivo vem sempre depois do verbo e depois dele não pode ter um substantivo. Tá vendo aqui? Já no adjetivo possessivo, não. Tem o adjetivo possessivo primeiro e o substantivo depois. Já no pronome, não. Tá? Então, o que é o adjetivo possessivo é my, o pronome é mine, your, yours, his, her, hers. O its não tem, ours, your, yours, their, theirs. Ok? Deu para entender direitinho isso aqui? É só memorizar essa tabelinha. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. Are these Alice's keys yours? Por que colocou yours? Porque eu já tinha falado a palavra-chave aqui, a palavra keys. Então, para evitar de ter que colocar... já tinha falado a palavra-chave de novo. Então, para evitar de eu ter que falar de novo, eu coloco yours, que seria your keys. Are these Alice's keys or yours? Né? Excuse me, those it ours? Hours. Por que aqui está hours? Porque eu já falei a palavra acento aqui, né? Eu já coloquei a palavra primeiro, então não posso falar de novo, porque nem em português a gente fala. Aqui, mesma coisa. This watch is his. O his é o que? Lugar de quê? His watch. Então, é só memorizar que são esses aqui os pronomes possessivos. Tá bom? Como está aqui. Então, lembrando que o adjetivo possessivo, que são esses, tem sempre que vir seguido de um substantivo, e já no pronome não. Ele vem depois do verbo. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, o que vocês vão fazer agora? Open your books on page 18, please.
exercise 2 and 3. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão abrir o livro agora na página 18 e vão fazer esses exercícios aqui. No livro de vocês tem um erro, por favor, consertem. Aqui não é hers, é her, tá? Tem esse S aí, mas tem a palavra videogame aqui, tem um substantivo aqui do lado, em seguida. Então, tirem esse S aí que tem um erro no livro de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar o pronome possessivo ou o adjetivo possessivo. E depois vão circular a que esse pronome ou esse adjetivo está se referindo. Aqui no caso, o her está no lugar de quem é o videogame? Da Anne. Então, por isso foi circulado o Anne. Vocês vão fazer isso na letra A, B, na letra B, C, D e E. E no número 3, vocês vão completar somente com o pronome possessivo, certo? Lembrando que esse exercício é um exercício de aula. Então, vocês têm até as 5 horas para me enviar esse exercício, tá bom? Um exercício de aula e não um exercício de casa, certo? Alguma dúvida sobre como fazer o exercício é só me perguntar, que eu estaria aqui para responder, tá bom? Nós vamos aprender também, como eu havia dito para vocês, sobre o dare to be, que é o verbo haver. Nós aprendemos o verbo dare to be no presente, que é o there is e o there are, e agora vamos aprender no passado. É igualzinho. Eu uso there was quando o que vier depois é um substantivo no singular e there were quando é um substantivo no plural. A negativa é só colocar o not no verbo to be, wasn't e weren't. Interrogativo só inverter o was com there ou o were com there. Tá? Isso aqui é bem facinho, só tem que prestar atenção se vai ser there was ou there were no que vem depois deles. Se é um substantivo singular ou plural. Ok? Esse exercício aqui da página 19, que eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês aí para ver, também é um exercício de aula, tá bom? Que nós vamos fazer e para entregar hoje ainda até às 5 horas da tarde, tá bom? Vocês vão completar aí com there was, there were, na afirmativa, negativa ou interrogativa. Vocês vão ter que olhar, observar a frase para ver em qual das 3 formas eu vou escrever, afirmativa, negativa ou interrogativa, ok? Então, façam, por favor, e mandem foto para mim. Agora, para casa, né, eu gostaria de fazer alguma coisa diferente. Olha só, vocês já ouviram falar em WebQuest? O que é o WebQuest? O WebQuest é uma pesquisa guiada. O que é isso? Olha só, quando o professor pede para vocês fazerem qualquer pesquisa, vocês podem pesquisar no livro que vocês quiserem, em qualquer site da internet que vocês quiserem. Mas um WebQuest é uma pesquisa guiada, onde a gente indica onde é para vocês entrarem para pesquisar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse papel aqui, esse exercício, essa WebQuest, está lá em PDF dentro do capítulo 3 lá da plataforma do Belbenduly. Então, vocês vão abrir lá em PDF, está escrito WebQuest, tá bom? Vocês vão clicar nesse link que está escrito aqui, porque vocês vão pesquisar sobre English Food. Você lembra quando eu falei para vocês que cada povo tem uma sua cultura, né? Eu já falei para vocês que o pessoal de língua inglesa, línguas germânicas, tem um pensamento concreto. Mas isso tudo também tem muito a ver com a cultura deles. Então, a gente vai aprender um pouco sobre a cultura deles para entender o porquê do pensamento deles de uma forma ou de outra forma. Então, nós hoje vamos pesquisar sobre English Food, as comidas inglesas. Então, clicando nesse link aqui, vocês vão abrir lá e vão ver um tópico. Então, vocês vão responder essas perguntas. What's the most popular dish in England at the moment? Name 3 typical food in English. Vamos escrever aqui. Depois vocês vão entrar numa seção escrito meals, que significa refeições, e vão clicar nesta pergunta. What are your meals called? E vão responder essas perguntas aqui, tá bom? Então, são 7 perguntas que vocês têm que responder clicando ali. E vão responder em inglês, conforme está lá na página. Depois que fizerem isso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão apresentar, vocês vão escolher 2 tópicos aqui, 2 tópicos. Então, em 7, vocês vão escolher 2. E vão apresentar isso para mim gravando um vídeo. Nossa, tia, a apresentação tem que ser em inglês? Não, a apresentação pode ser em português, tá bom? Vocês vão me dizer como é que era qualquer uma dessas coisas, desses itens aqui. Vocês vão escolher 2 itens e vão gravar um pequeno vídeo dizendo sobre desses 2 itens que vocês escolheram, desses 7 aqui, tá bom? Vão gravar e mandar para mim também pelo WhatsApp, tá? Vocês vão mandar o escrito em inglês e também esse pequeno vídeo, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Então, let's do it, ok? E outra coisa também que eu queria falar com vocês. Você lembra que desde a semana passada eu fiz esse carimbo virtual, parecido, né, com o carimbo que a gente tem na escola, lá no colégio,
carimbo físico. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem todos os deveres, né? Desde a semana passada que eu já estou usando esse carimbo. Por quê? Olha só. Eu vou começar a contar as corujinhas que eu enviar para vocês dos exercícios, das tarefas que eu pedi para vocês fazerem. E com isso, quando a gente voltar para a nossa escola, quem tiver todas as corujinhas, eu vou dar um brinde especial. Olha aí. Tá vendo? Não é exatamente este aqui da foto, mas é isso aí que vocês vão receber. Tá bom? Quem tiver todas as corujinhas dos exercícios. Ó, eu quero ver todo mundo fazendo os exercícios. Tá legal? Então tá. Então, por essa semana é só isso, né? Qualquer dúvida é só me perguntar. Have a nice weekend, a nice week, and see you next class. Bye bye. Bons estudos.